Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, 3-0 Mengão, né? Vitória maravilhosa. Bom dia, eu tô aqui embarcando, a Isa também está embarcando, tem viagem do Flamengo para Ibagué, né? Onde a gente vai jogar contra o Tolima, né? Passar primeiro por Bogotá, mas a gente está aqui do aeroporto trazendo um momento aí fantástico do Flamengo. O Vini Júnior comemorando lá no estádio a vitória do Mengão, girando a camisa, né, do Flamengo. Cara, que momento, que saudade que a gente estava desse encontro com o Vini Júnior, flamenguista fanático. E a gente também, né, vê a repostagem dele, o retweet dele, que ele fez da nossa repórter, da Isabelle Costa, falando aí com o maior carinho da torcida do Flamengo, né? Vocês vão estar acompanhando aqui, ó, dá uma olhada. Sensacional, né, esse tweet dele, ele retweetar aí a nossa repórter Isabelle Costa. E ela ficou super emocionada, né? Falou comigo, cara, não acreditei, eu comecei a gritar, tava na zona mista quando eu vi que ele tinha retweetado. Ela ficou toda feliz. O vídeo que ele retweetou dela foi esse aqui que você vai acompanhar agora. Então agora eu só vou convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, né? Acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, também acompanhar os nossos patrocinadores. Lembrar que você tem 100% de bônus no primeiro depósito da BR4Bet até R$300. Depositou 300, ganhou 100% de bônus, ganhou mais R$300 na BR4Bet. O QR Code está aqui para você aproveitar aí da BR4Bet, né? Estou colocando aqui o QR Code para você aproveitar essa oportunidade e ter 100% de bônus. Fora isso, tem a Outsider Tours para você viajar com desconto do Paparazzo Rubro-Negro, né? A gente tem sempre indicado aí muitas empresas aí os 5% de desconto, cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% com cupom PAPA. E o Gabigol, gente, ele fez aquela brincadeira, né? Fingir que estava cantando, fez o silêncio e tudo mais. E o Flamengo repostou, né? O Flamengo postou essas fotos aí do Gabigol num GIF, né? E aí muitos torcedores acharam que ele poderia estar fazendo aquilo para a torcida e tudo mais. Mas a gente teve aqui uma conversa que foi muito engraçada entre o Gabigol e a nossa repórter Isabelle Costa também. E você vai se divertir com a resposta que ele deu para ela. Ali do Antônio, né, de 7 anos, que levou a placa lá, e aí a gente até conversou com ele, veio lá de Curitiba para assistir esse jogo, primeira vez no Maracanã, e conseguiu, né, a camisa, o presente, estava, enfim, super feliz e emocionado. Eu queria que você falasse um pouco de qual é a relação que você tem nesse lado também com a torcida, né, de conseguir visualizar ali uma situação que geralmente fica perdido num cartaz, hoje tem gol do Gabigol, você encontrou o do Antônio. Eu acho que é mais do momento, assim, não é nada programado. Gosto muito de criança, tenho um sonho muito grande de ser pai. Então eu sempre gosto de poder presentear as crianças. Eu sempre fui em jogos também, sempre tive ídolos, né? Pude jogar com alguns, jogo com alguns agora. Então eu tento retribuir o carinho deles. Claro que eu queria que fosse de mais gente. Eu também vi uma senhorinha de 92 anos, né? Eu também queria ter encontrado, mas depois não consegui. Mas é do momento, assim, não é nada programado. Eu vi ele ali, vi que ele estava bem pertinho de mim e pude presenteá-lo. Agora a torcida do molequinho, né, o menino que se emocionou e tal, também do outro lado acabou te vaiando. Hoje foi um momento ali que até eu queria que você explicasse se você consegue entender. Incrível, 1-0, gol meu, não erra um pênalti, tinha 30 pênaltis e sou vaiado. Eu brinquei com eles ali, eu falei que agora completei o álbum, as 38 do Brasil me vaiaram. Gabi, você fala até, e já falou até em alguns momentos, sobre essa sua relação com a torcida do Flamengo, que chega a ser um casamento, né? Às vezes briga, mas dorme junto. E hoje você teve mais um momento, um capítulo com a torcida, né? Saiu vaiado, mas também saiu aplaudido. Falar a verdade, quando briga depois faz amor mais gostoso, né? Ô Gabi, Gabriel. Hoje a gente ficou sabendo da notícia de que o Atlético Mineiro tinha a intenção de te denunciar no STJD por conta da sua declaração na saída de campo, dizendo que você estaria incitando a violência. Como é que você recebeu tudo isso? Quando eu falei inferno, eu sei que é uma palavra pesada, mas eu não, acho que para um bom entendedor
entenderam que aqui a torcida vai comparecer, pelo que eu sei já esgotou os ingressos. E eu acho que o futebol tem um jogo psicológico também. Eu acho que às vezes a gente vê série do Michael Jordan e quando ele faz isso com o adversário é muito bonito. E quando dentro de campo começa a rir, começa a provocar, é ruim. Então assim, eu acho que o futebol tem todos os lados, também tem um lado provocativo, tem um lado emocional, tem um lado que é assim. Eu fui lá contra o Atlético Mineiro, os 2 jogos, eu pegava na bola, todo mundo me vaiava. Então tá tudo bem, eu acho que a gente leva para um lado que parece que vai morrer alguém e não é assim. Toda hora tem cantos homofóbicos e não acontece nada. Então eu acho que cada um faz da sua maneira, eles tomaram essa atitude, também entendo, é o lado deles contra o nosso lado, mas como eu falei, eles vão vir aqui e vão sentir a força do Flamengo no Maracanã, como a gente foi lá e sentiu a força deles também em casa, tudo normal. Gabriel, a gente já teve um caso, no jogo contra o Fluminense, que nitidamente você foi vítima de racismo, um juiz já te expulsou alegando que você estava xingando ele. Você acha que quando é com o Gabriel, parece que o buraco é mais embaixo? Acho que sim. Vamos lá, gol contra o Botafogo, quem fez o gol? Eu, impedido. Pênalti contra o Inter, arrancaram meu dente, não foi pênalti. Contra o Ceará, pênalti em mim, não deram. Então assim, o que eu vou fazer? Eu vou ficar calado? Eu vou entrar no campo e vou ficar calado? Eu sei que eu tenho meu jeito, preciso controlar isso dentro de campo, mas também assim, eu não vou conseguir entrar em campo e ficar moroso. Então é aquela coisa, eu vou entrar em campo, vou dar o meu melhor, eu vou errar, vou acertar, mas creio eu que essa má fase minha tá boa, né? Tá achando o caminho. Ô, Gabriel. Agora a situação de você ter batido o pênalti pra fora, né? Ainda não tinha acontecido, 2 tinham ido na trave. Como é que foi ali no momento da cobrança? O que deu de diferente, né? Porque o normal é você acertar. Foi isso, eu errei. Não, mas eu treino bastante e vai acontecer de eu errar. O que eu tento assim é fazer o goleiro não ir na bola, então eu consegui isso, acabei batendo meio mascado, o campo não estava em perfeitas condições ali, tanto que a bola saiu meio mascada, mas cara, naturalidade, quando eu faço tá tudo bem, quando eu erro eu sei que eu preciso melhorar. Segunda-feira eu tô lá em campo, no Ninho, treinando, vou bater mais 500 pênaltis e espero não errar mais. Mas vai acontecer, sinto lhe informar. Depois de 2 jogos fora de casa, vocês encontram hoje a torcida do Flamengo. Dá um gás a mais depois dessas derrotas, a torcida hoje. Essa sequência aqui fora de casa, vocês reencontraram hoje a torcida do Flamengo. Dá um gás a mais para esse próximo jogo da Libertadores? Olha, eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho. A gente entende a torcida, às vezes também não entende. Mas eu acho que eles agem com paixão, como eu também ajo com paixão dentro de campo. A gente tem que entender isso, mas a gente vai jogar nosso futebol, a gente mudou de treinador faz pouco tempo, a gente vem numa sequência boa, creio eu que a gente vem crescendo. É que é difícil falar que quando a gente perde a gente está crescendo, né? Mas creio eu que ninguém chega no ápice só ganhando. Então as derrotas vai fazer a gente aprender coisas e o importante é a gente ir pro próximo jogo e não errar as coisas que a gente já errou. E sim acertar essas coisas e aumentar nosso nível de jogo. Valeu, galera. Para a gente fechar, eu vou trazer para vocês aqui agora os melhores momentos do nosso pós-jogo, que foi espetacular. A gente fala do Gabigol, a gente fala de muitas situações do jogo. Tem aí, cara, muita coisa bacana que você não vai se arrepender de acompanhar. O desencantou! Cara, a gente estava esperando tanto por uma vitória boa, né, que poderia ter sido de 6 ou 7. A gente teve ali no final o balãozinho, a embaixadinha e a bicicleta do Thiago Maia. A gente teve o gol que o Rodinei perdeu no primeiro tempo, que passou raspando. A gente teve a bola triscando o travessão do Gabi, o pênalti perdido do Gabi. Comemoração dele aí, né? Provocativa e tudo mais. A torcida depois deu uma vaiada no Gabigol. Não sei se foi por causa da comemoração ou pelos gols perdidos do Gabi, né? Então, a gente
Teve uma atuação de gala hoje do Flamengo. Primeiro tempo até os 20, tava os jogadores errando muito passe, né? João Gomes, Andreas, o próprio Arrasca, até os 20 e poucos minutos, ele não estava bem, ele estava errando muito. Cara, parece que dos 25 em diante, o Flamengo ligou o interruptor e o Flamengo começou a produzir. Tivemos aí mais finalizações em 10 minutos ali, num recorte de 10 minutos do primeiro tempo, mais finalizações do que em 2 jogos. Olha que coisa louca. O Flamengo em 10 minutos teve mais finalizações do que em 2 jogos. É uma loucura. E aí o Flamengo consegue o seu gol com participação de Pedro, participação de Gabigol, participação sabe de quem? Sabe de quem? Do Santos. Que partida do Santos, espetacular. Que diferença faz ter um goleiro ali na flor da idade, vamos dizer assim, né? O cara que tá na flor da idade, que é um goleiro top do Brasil, né? Um dos top do Brasil, goleiro selecionável, mas na flor da idade, um cara que tá naquela idade de destaque para goleiro. O goleiro, ele chega até os 36, 37, alguns vão até 40, mas o Santos tá naquela idade jovem, um goleiro que começa a ganhar experiência nessa idade que ele tá, acho que no melhor momento, né, da carreira de um goleiro. Cara, brilhou, participou do primeiro gol, salvou o Flamengo de tomar um gol no segundo tempo, quando o jogo ainda estava um pouco perigoso. Tava 1-0 o Flamengo. 1-0. Então, olha, gente, Flamengo hoje muito bem, o Dorival começa a mostrar, daqui a pouco o Arnaldo, nosso analista tático, vai estar aqui para falar o que melhorou, porque ele vinha falando que algumas coisas melhoravam, ele vai explicar o que realmente melhorou, mas o que eu posso dizer para vocês, a vontade desde o jogo passado tinha melhorado, e hoje a gente já começa a ver as jogadas acontecendo, o Arrascaeta que... Coitado, né, do colunista lá do Jornal Extra, né? Ô, meu querido, por favor, fale mais vezes mentiras que ele tá fazendo festa, que tá sendo expulso do condomínio, que ele nem tá morando mais lá. Eu vou pedir o seguinte, pode mentir, chamem o Gabigol de artista, porque aí ele vai lá, faz o gol, provoca, a gente gosta disso. Chama ele de artista, que ele vai lá, comemora, como é que é? Fazendo o rap, né? Porra, vai lá. Porra, eu quero isso. Eu quero o Flamengo metendo gol. Como é que é? Dinheirinho pro alto. Eu quero o Flamengo metendo gol e eu quero ele metendo gol. E o Marinho também desencantando, né? Calma aí que tem uma coisa que ninguém ainda falou. Marinho com assistência do Rodinei. A comemoração do Gabigol. A provocação foi pra quem? Vou falar também. Foi pra quem? Foi pra torcida? Pra todo mundo. Foi pra imprensa. Todo mundo. Foi pra imprensa. Também. Aqui a gente não provocou ele. Aqui eu não falei. Aqui eu pelo contrário, eu falei, olha... Esse negócio de artista tá no Instagram dele há muito tempo. A gente falou isso ele aqui. Falou na live. Eu confesso que eu achei que tinha sido uma mudança recente. Ele me corrigiu, falou que já era. Mas acontece que a partir do momento que um veículo publica, ele acaba por incitar outras pessoas. E aí o perfil dele, as redes sociais, tudo que tinha marcação de Gabigol era artista, Liu. Eu sou um apaixonado pelo Gabigol. Então eu sou apaixonado pelo Gabi. Com isso, mas assim, ele tem que entender, o Gabigol tem que entender, velho, que a vida infelizmente, desculpa, você pode reclamar, xingar, falar o que você quiser. A vida do artista, velho, é a vida da noitada. Eu sou ator, velho, antes de qualquer coisa, eu sou formado em artes cênicas. A vida do artista é uma vida de noitada. O cantor, ele faz show até 7 da manhã. A vida não funciona a vida do artista com a vida do jogador. Não dá pra fazer as duas ao mesmo tempo. Meu filho é pagodeiro. Não dá. Eu sei disso. São dois caminhos diferentes. Então, pô, não dá. E chama a atenção só pra fechar do Pedro. É o Pedro que eu queria destacar, velho. O que muda o time do Flamengo é a figura do 9. Você tem o cara, que era o Gabi, mas o Gabi, quando ele sai nos últimos jogos pra armar o jogo, você deixa o espaço ali na zona 14, que a gente enche o saco dessa zona, que é a zona mais perto da área do gol adversário, é a zona mais inteligente do futebol, é onde todo mundo quer chegar. O Gabi, quando ele sai, não é um problema ele sair pra armar, só que ele arma pra ninguém. O Arnaldo falou isso. Ele não arma pra ninguém. Ele arma pra ninguém. Ele joga essa bola pra quem? O Bruno Henrique ainda faz aquele lugar, ele ainda preenche. Sem o Bruno Henrique, ele tava armando pra ninguém. É isso. Excelente jogo do Flamengo, hein? Excelente. O BR Forbet tá na tela aí, né? A gente tem um bônus, o link aí no chat fixado, pra você, torcedor que tá acompanhando, que ainda quiser nessa rodada brincar, na próxima rodada também, Libertadores e tal. BR Forbet, 100% de bônus no primeiro depósito, até R$300, tá? Então, tá aí o link, tem também o nosso banner pra colocar aí, tá aí o...
Tá na tela o QR Code, então beleza. E aí você pode estar apontando o celular, aproveitando aí, tô vendo aqui, apontando aí, pode estar recebendo 100% de bônus no primeiro depósito até R$300. Bom, sua prancheta tática. Minha prancheta raiz, caderninho aqui, tática. Isso aí. É interessante quando a gente vê no último jogo a coletiva do Dorival, que teve um aspecto de proteger o time, chamar o torcedor, mas você vê que em campo as profecias dele, que a evolução ia continuar, se concretizaram, é realmente muito legal, dá muita confiança, né? Sim. Existe uma evolução muito clara do primeiro jogo do Galo pro segundo, anímica, de agressividade, de raça, correto? Mas, na minha opinião, do último jogo do Galo, que já foi melhor, para hoje, tem uma evolução em modelo de jogo. O Gabriel foi muito bem, vocês complementaram, quando falou assim, caramba, o Flamengo no segundo tempo, em 10 minutos, já tinha... Não é por acaso. Por que isso aconteceu? Porque no segundo tempo, o América começou a sair pro jogo e o Flamengo teve mais espaço no contra-ataque. Essa escalação do Flamengo, na minha opinião, 4-1-2-3, e esse 2-3 pode virar 2-2, com a Arrascaeta voltando um pouquinho mais pro meio, e o Gabi e o Pedro fazendo uma dupla de ataque. E é importante falar que futebol não é simétrico, né? Quando você fala que 2, não é porque eles estão na mesma linha. Então esse ataque 2, Pedro e Gabi, eles não estão na mesma linha, e quando tem o Arrascaeta também não é a mesma linha. O Gabi um pouco à frente, o Arrascaeta um pouco atrás aqui, um na esquerda e um na direita. Mas enquanto tem esse time no primeiro tempo, e o América tá um pouco mais plantado, como você não tem pontas de ofício, né? O Gabi não é uma ponta de um lado, muito menos o Arrascaeta do outro. Sim. É um pouco difícil penetrar. Só que esse time, se por um lado não tem ponta, por outro lado tem posse. A gente comentou hoje de manhã que futebol é um jogo de cobertor curto. Nossa, faltava muita posse pro Flamengo, faltava. Pois é. Então o time com posse, sem pontas, no contra-ataque ele funciona. E é por isso que no segundo tempo a gente viu essa profusão de chances que a gente, né, viu. E foi muito legal ver isso. Você tem mais espaço. Exato. Ficou gostoso o jogo. Agora, algumas coisas que eu confesso que eu não entendi. Talvez uma coisa, sobretudo, e depois eu falo um pouquinho mais. Eu não entendi muito bem porque ele optou por colocar o Andrés na direita e o João Gomes na esquerda. No último jogo foi o contrário, com o Andrés pela esquerda e o João Gomes na direita. Eles foram bem ainda assim. No entanto, acho que o Andrés pela direita, a gente perde um fator muito importante que é o chute dele. Que ele na esquerda pode cortar para o meio. Então, resumindo, eu acho que é uma evolução que está sendo cada vez maior. Talvez essa colocação do João Gomes pela esquerda e do Andrés pela direita, como você falou, inibiu um pouco o Andrés de dar aquela limpada para o meio e bater no gol, tenha sido uma preocupação do Dorival com o Patrick, né, que é um lateral que avança muito. Pode ter sido isso. Talvez tenha sido. Eu acho que teve mais a ver com ele tentar proteger a zaga, porque o Rodinei e o Ayrton sobem muito. Então acho que o João acabou nem foi uma coisa de esquerda e direita. Acho que ele deixou o Andrés mais na frente. Você acha que ele avançou mesmo. O Andrés, Thiago e o João ficaram mais atrás, os dando dois essa proteção. Em linha. Mas por mais os que dois ficaram em linha. O Dorival ele tem invertido hoje, a gente já consegue ver a cara do time dele. O João e o Andrés são os titulares absolutos dele. E aí agora ele vai ter um problema, porque no próximo jogo do Brasileiro, no sábado que vem contra o Santos, o Andreas não é mais jogador do Flamengo e o João Gomes, ele vai estar cumprindo suspensão automática porque levou o terceiro cartão amarelo. Esquecer o Arão? Pô, podemos. Olha, entrou, né? Entrou no fim do jogo. O Arão, ele não foi bem, ele não tem ido... Não tem ido bem. Foi responsável pela vitória, pô. Ficou no banco. Foi um dos responsáveis pela vitória. Mas eu acho que ele vai ser a opção que o Dorival vai ter pro jogo contra o Santos, porque ele realmente vai ter, agora que muita gente criticou a gente quando a gente falou aqui no último jogo, quando teve a substituição do Lázaro, que a gente elogiando, que teve a entrada do Pedro, que a gente tinha aquele jogador que fazia a jogada de costas, que tava faltando pro Flamengo, falaram, que evolução vocês estão vendo? Hoje vocês conseguiram enxergar a evolução que a gente falou no jogo passado? Então, assim, o Dorival, ele tá mexendo no time dele, tá botando a cara dele agora, só que ele vai ter um problema no próximo jogo. Ele vai engrenar agora na Libertadores, e aí, na sequência, ele vai ter que recriar um Flamengo ali, um meio-campo, que é o pulmão do time. Então, é mais uma dor de cabeça pro Dorival. Então, eu acho que isso também influenciou quando o João Gomes, ele leva o cartão no início ali do jogo, do primeiro tempo, o Dorival ele já tá ciente que ele não ia ter o Andreas, o João Gomes no próximo jogo, e também eu acho que isso tá ligado por ele ter mexido tanto no time, colocou o Everton Ribeiro, acho que tá tudo ali interligado com o próximo jogo, não no Tolima. O Gabi, ele sabe como
administrar a torcida do Flamengo. Quando a gente viu no Campeonato Brasileiro passado, lembra daquele lance que ele ficou cantando ali, ele ia bater escanteio, parou e ficou cantando junto com a torcida? Sim, sim. Era um momento ali que ele tinha tido algum atrito, não me recordo qual especificamente, mas quando você vê um jogador ali se portando como um torcedor dentro de campo, então, mesmo que ele tenha feito gol, aí perdeu o pênalti, pô, os números dele são maravilhosos. Foram 35 pênaltis, perdeu 3 apenas. Mas primeiro pra fora no Flamengo. Então, assim, a torcida não tá acostumada com ele perder. Então, algumas pessoas lá no Maracanã vaiaram e ele levou isso de boa, mas a grande maioria que estava presente no estádio na hora que ele foi substituído aplaudiu. Então ele sabe lidar com... Ele tem esse relacionamento com a torcida que ele faz muito bem e isso eu admiro nele. Olha só, o Rodrigo Felipe, meu amigo lá da Xiaomi Plus. Boa noite, gente. Não importa que ganhamos bem contra o todo-poderoso América, o que importa é a mudança de postura. Temos que analisar isso. E mudou, ele falando, mudou. O Rodolfo Faustino, aí quase meu primo, Faustão, né? Que o pessoal fala que eu interrompo todo mundo. O lindo cenário, Papa. Um salve aí para os flamenguistas de Ilha Solteira, São Paulo. Saudações rubro-negras. Bacana. Cara, obrigado aí pelo carinho de todos vocês. Galera, acho que é muito claro que a gente tem hoje no coração aí do time Gomes e o Andréas, claro, insubstituíveis, se o Andréas ficar, mas até o Dorival cavou isso na entrevista aí que ele quer que ele fique. No entanto, a gente tem algumas posições para o próximo jogo, algumas dúvidas. Por exemplo, a gente vai tirar o Pedro, tirar o Thiago Maia depois das atuações de hoje. Você não pode falar que o Arão, que eventualmente jogaria no lugar do Thiago Maia, é um titular absoluto, e nem que o Everton Ribeiro vai voltar. Então eu queria colocar essa bola no ar, até para vocês debaterem, sobre o que vocês fariam para o próximo jogo, considerando as atuações de hoje, tanto de Thiago Maia quanto de Pedro. Mantém, tira, volta com o Everton Ribeiro, volta com o Arão, o que vocês fariam? Não, exatamente. O Everton Ribeiro, ele entrou muito bem. A gente estava até conversando aqui que ele não veio muito, ele não estava bem no último jogo. Ele fez algumas tabelas ali com o João Gomes. E aí o tio, ele até falou, né? Pô, é para recuperar, ele tá precisando. Eu falei, será? Porque o Dorival, ele foi o primeiro, se a gente reparar, que teve uma ousadia de botar o Everton no banco. Então, não sei se foram pelas críticas, assim como foi com o Arão, e a gente viu 3 alterações quando o Dorival, né, o Dorival fala ali, né, ele responde a pergunta que foram 4 nomes mantidos para esse jogo. A diferença de um jogo para esse foram 4 nomes mantidos e ele tira a substituição do Mateuzinho. O Rodinei entrou bem no último jogo, ele mantém. O Arão, ele tirou, coloca até agora no segundo tempo. E o Everton Ribeiro. Então, só que o Thiago Maia, ele dá muita segurança para a zaga. Mesmo uma zaga que o elenco, que o torcedor ficou ali em dúvida, né? Ele é meio receoso com as atuações. Então eu manteria o Thiago Maia, ele passa uma segurança realmente ali na zaga que a gente precisa. Eu deixaria ali o Thiago Maia no lugar do Arão e viria para esse jogo com o João Gomes e Andrés Pereira, mas exatamente com o Andrés na esquerda e o João na direita. Ali completando Everton Ribeiro, Arrascaeta, e aí a gente teria a questão que a gente vem debatendo realmente é da zaga, que agora a gente teve uma boa atuação de 2 zagueiros que são considerados questionados pela torcida, com aqueles que ficaram no banco, que também o Pablo, né, o Fabrício Bruno, a torcida aí tá doida para voltar a ter, né, ver esse retorno. Então é uma dor de cabeça que o Dorival vai ter para esse jogo, mas meu meio campo seria esse.